Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem em casa, grudados aí nos livros da UERJ, se preparando para a prova. Eu vou fazer hoje com vocês uma questão da UERJ, uma questão relativamente simples. Toda questão dessas objetivas é simples, né? Tem que ser rápido. Mas é uma questão que no final você tem que pensar um pouco para entender o que o cara está falando, então é interessante. E é de uma matéria que não tem no Enem, então uma coisa que a gente não viu ainda. Então acho que vai ser legal. Então eu vou botar a questão aqui. Então, esse aqui é o nosso enunciado. Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico comprimindo o hidrogênio molecular sob elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do grupo 1 da tabela de classificação periódica, tabela periódica. Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, que corresponde a... Então, para resolver essa questão, a gente tem que parar para pensar, antes de tudo, no quê? Em como a tabela periódica é preenchida, né? Aqui, vamos dizer que aqui esteja a tabela periódica, nesse quadradão aqui. E aqui, ó, a gente tem o nosso primeiro grupo aqui, tá? E aqui a gente tem o segundo. Deu. Aqui. Opa. Aqui a gente tem o D, bloco D. E aqui a gente tem ficou meio ruim, né? Ficou meio grande, né? Desculpa. Aqui. Esse cara aqui. Então aqui está mais ou menos um formato meio artístico da tabela periódica, né? E a gente dividia essa tabela em blocos, né? Aqui era o D, aqui era o P, aqui era o S, né, galera? Então, o que acontece? A tabela periódica, não sei se você lembra, ela é preenchida de acordo com os níveis de energia dos elétrons, né? A gente tinha aquela regra de Pauling, né? Tinha aqui, ó, S, P, D e F. E a gente se perguntava assim, tipo, tá, a gente vai construir do zero os elementos químicos. Como é que a gente vai ir colocando elétrons neles? A gente vai começar do início, do mais fácil, que é colocando os elétrons nos níveis mais baixos de energia, certo? Para que os nossos átomos tenham os menores níveis de energia possível. Então, isso é bem óbvio, na verdade, né? Então, sei lá, o hidrogênio tem um elétron. Então, a gente vai colocar esse um elétron dele no nível de mais baixa energia, certo? É o princípio de Aufbau. Não sei se você lembra desse nome. Com certeza não, mas assim, é um nome interessante. Aufbau, em alemão, é o princípio de construção. É como se você estivesse construindo um prédio. Então, você começa dos níveis mais baixos e vai subindo para os mais altos. E é assim que você faz com os elétrons, certo? Esse diagrama que eu estava falando para vocês de energia do Linus Pauling, vou colocar aqui, diagrama de Pauling. Esse diagrama do Linus Pauling, ele nada mais é... Ele nada mais é... Acho que vou deixar assim mesmo. Ele nada mais é do que um diagrama que te ensina como você vai preencher os subníveis de energia do teu átomo, certo? Então, ele é um diagrama que ele parece uma diagonal, né? Chamado diagrama das diagonais, né? Tem esse nome também. Então, a gente começa aqui para construir, ele bota S, P, D e F, que são os nossos subníveis de energia. 1, 2, 3, 4, 5, tá. Quantos você quiser, não tem problema. O próximo, que é o subnível P, aqui, ó, a gente começa já um abaixo, né? Não conta o 1 dele. Coloca 2, 3, 4, 5. E por aí vai. D, começa já no 3, 3, 4, 5.
F começa no 4, 5. Perceba duas coisas. Esse diagrama não tem fim. Você pode, teoricamente, colocar quantos elétrons você quiser no átomo. É claro que muitas outras coisas entram nisso. E esse diagrama, ele só está aí para uma coisa, gente. É para te lembrar qual é a ordem desses subníveis de energia. Tá? Então, olha só. A gente vai preencher ele nessa direção aqui, ó. Quando eu digo preencher eles, quer dizer que os nossos primeiros elétrons vão entrar no subnível 1s. Tá? E vão preencher ele completamente. Então, a gente vai ter 1s2. Os próximos elétrons vão entrar na próxima diagonal, que é a diagonal do 2s. Então, vou ficar aqui, ó, 2s2. Percebe? Eu estou simplesmente seguindo essas diagonais e colocando todos os elétrons que eu posso nesses subníveis. Tá? Então, aqui, ó, 2s2. Depois a gente vai para o 2p6, porque cabem 6 elétrons no subnível P. Certo? Depois para o 3s2 e por aí em diante. Certo? Perceba o seguinte, ó, a gente está obtendo aqui, quando a gente faz esse preenchimento, alguns níveis diferentes do S. Tá vendo aqui, ó? Vou apontar eles para a gente. Esse cara aqui é S, esse cara aqui é S, esse cara aqui é S. O que vai acontecer? A tabela é construída desse jeito porque o preenchimento dela vai de acordo com esses subníveis de energia. Então, quando você vai andando de elemento em elemento, da esquerda para a direita, aqui, ó, do hidrogênio para o hélio, nessa direção aqui, ó, você vai colocando mais elétrons e vai preenchendo os subníveis de energia exatamente que nesse diagrama do Pauling aqui, que é do mais baixo para o mais alto. Então, ó, o hidrogênio ele é 1s1. O hélio é 2... Opa, desculpa. Professor, erradíssimo aqui. 1s2. Já quando a gente passar para o próximo, que é o lítio, a gente vai ter que o lítio é 2s1. Por aí vai. Certo? E o que acontece? O interessante desse formato da tabela periódica é que todo mundo que está na mesma coluna, na mesma família, como se dizia antigamente, ou grupo, tem a mesma terminação, certo? No subnível de energia. Então, o lítio é 2s1, o cara embaixo dele, que é o sódio, vai ser 3s1, depois 4s1 e por aí em diante. Por aí vai, certo? Então, todo mundo que está embaixo do hidrogênio, que nem esse cara está falando aí na questão, termina em S1, certo? Não sei se vocês conseguiram pegar isso, qual é a ideia. É muito simples. Você está simplesmente preenchendo os seus átomos com elétron, certo? E fizeram a tabela periódica de um jeito que todo mundo que está embaixo de um determinado cara vai ter a mesma terminação que ele. Isso é útil para a gente, é simplesmente para isso, para a gente pensar isso. Então, o que ele está falando aqui também é que todos esses caras aqui, ó, que estão embaixo do hidrogênio vão ter propriedades químicas parecidas com o hidrogênio, certo? Então, por exemplo, o lítio gosta de o quê? De doar um elétron, de ficar positivo, certo? O sódio, a mesma coisa, de doar um elétron, de ficar positivo, uma carga mais um. O hidrogênio é a mesma coisa, a gente tem o próton aí, né? Quando a gente tem um ácido, ele também doa o elétron dele. Então, todo mundo que está embaixo do hidrogênio tem propriedades químicas similares, certo? Quando ele fala do subnível mais energético desses elementos, é exatamente esse último subnível preenchido. Porque se a gente começou na parte de baixo, na parte de baixo do prédio, certo? Quando a gente vai subindo, a gente vai conseguindo níveis maiores de energia e esses níveis maiores de energia vão ser obtidos nos elementos mais para baixo da tabela periódica, né? Então a gente está aqui, ó, subindo com energia e começando aqui, ó, aqui como se aqui fosse o hidrogênio lá no início do prédio, certo? Quando a gente vai subindo, a gente vai conseguindo outros caras com outras energias, né? Por exemplo, o sódio está aqui em cima com energia maior, né? Então, se você for ver,
essas três ideias aqui fazem sentido, se você conseguir pegar e concatenar elas. Tanto de uma construção de um prédio, no qual você tem andares subindo uns em cima dos outros, em termos de energia, quanto da tabela periódica, do jeito como ela é preenchida, você vai colocando um por um e vai preenchendo subníveis de acordo com a energia deles, ou se você pegar e montar o diagrama do Pauling, você vai ver a mesma coisa, tá? Então, se você ainda tiver com dúvida em relação a isso, pega, monta em casa a distribuição eletrônica de 2 ou 3 elementos químicos, faz um do grupo D, faz um do P, faz um do S, lá para frente, dos mais difíceis, porque isso vai te ajudar a entender melhor como que eu posso dizer, essa ideia meio matemática assim, né, e visual de como entender a tabela periódica. Mas no final, vamos à pergunta do cara, né, que ele está perguntando o seguinte: essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, que corresponde a qual o nível mais energético desses elementos aqui? Ao NS1, certo? Porque todo mundo que está embaixo do hidrogênio está terminando com S1. Então, essa é a resposta, a letra A. Se você for lá no gabarito, você vai ver que essa é realmente a resposta, tá bom? E é isso, a gente fez a questão. Então, vou parar aqui de compartilhar a tela com vocês, tá? Eu espero que vocês possam ter aproveitado essa questão, que vocês tenham gostado, e a gente se vê na próxima, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem bem e boa noite.